Bom, gente, boa tarde. Vamos dar então continuidade ao nosso tema de análise de controle, né, sistemas de controle. E hoje eu quero abordar um tópico extremamente importante que vem a ser a estabilidade de um sistema de controle. Né? Por que esse tópico é importante? Porque é ele que vai definir o quão robusto a atuação de controle que você deve projetar precisa ser. Tá? Então, antes da gente adentrar nesse tópico, eu gostaria de relembrar, se muitos não viram, né, ou inclusive fazer uma introdução do que vem a ser a definição. Então vamos lá, primeiramente definir o que são polos e zeros. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Porque se vocês lembrarem, todo o sistema que vocês estão modelando, qualquer planta que vocês estão modelando, depois que você faz a transformada de Laplace, ele sempre vai ter uma característica matemática que vai ser muito parecida com essa daqui. Ó. Então suponha que nós temos uma função já no domínio de Laplace, que vai ser igual, é uma função de transferência propriamente dita, né? Ela vai ser igual, um exemplo, como um A, né, S quadrado, mais um B, S, mais um C, divididos, vamos pensar que é um alfa, S quadrado, mais um beta, S, mais um gama. Tá? E vai ser geralmente nesse formato que vocês vão estar observando que vem a ser uma função de transferência. Né? Aqui eu estou resumindo, né, basicamente. Esse GDS, ele pode ser nada mais nada menos do que a saída do meu sistema pela minha entrada. Tá? É a função de transferência de um bloquinho específico qualquer. Tá? Mas o mais importante aqui, que geralmente as nossas funções de transferência, elas vão ter esse formato, tá? Onde eu posso generalizar isso daqui por um n ds sobre um d ds. Onde nós temos então o numerador e o denominador. Levando ainda, né, chamando a atenção que o expoente do teu numerador, né, a potência do teu numerador, ela sempre deve ser menor que ou igual ao expoente do teu denominador. Né? Então, a maioria das funções de transferência que a gente vai estar trabalhando vai ser, generalizando ainda mais, né, vai ser desse jeito aqui. Ó. Então, vai ser um AS elevado a M mais um BS elevado a M menos 1 mais pontinho, 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 mais C. Mesma coisa no denominador. Vai ser alfa S elevado a N mais beta S elevado a N menos 1 mais pontinho, 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 mais gama. Tá? Aonde o teu M tem que ser menor ou igual a N. Tá? Isso aqui é extremamente importante na definição de sistemas de controle. Beleza? Então, vamos lá dar continuidade. Então, o que vem a ser, dentro desse sistema, a gente precisa definir o que vem a ser, então, polos e zeros. Tá? O que vem a ser polos e zeros? Então, para vocês pensarem em polos e zeros, eu vou definir aqui, eu vou apagar novamente aqui essa expressão base para a gente. Tá? Para a gente definir o que vem a ser polos e zeros, eu vou ser bem direto. Tá? O que vem a ser, então, polos? Polos. Os polos nada mais são, tá? Nada mais é do que valores de S da tua função de transferência que fazem a função de transferência tender ao infinito. Então, basicamente, eles são valores de S que fazem o teu G de S tender a infinito. Tá? E os zeros da tua função nada mais são do que valores de S, são valores de S que fazem G de S tender a zero. Tá?
Tranquilo até aqui? Se vocês tiverem dúvida, vocês não hesitem em me procurar, mandar e-mail que a gente possa tirar essas dúvidas sem problema algum, tá bom? Então, vamos, com essa definição em mente, vamos voltar para a nossa função de transferência básica que eu estava utilizando como exemplo e vamos analisar então o que viria a ser esses polos e zeros. Então, lá a nossa função g de s, ela nada mais é então que um alfa s quadrado mais b s mais c, divididos por um alfa s quadrado mais beta s mais gama. Então, o que faz a minha função tender lá para o infinito? Os polos. Então, os polos, eles são, no caso, as raízes do polinômio característico do denominador, tá? Então, são as raízes do polinômio que está aqui embaixo. E como nós estamos trabalhando no domínio S, tá? Esse S, ele é composto por uma parcela real mais uma parcela imaginária, tá bom? Então, significa que as raízes desse teu polinômio característico, eles podem ser reais, puramente imaginário, pode ser a combinação dos dois, tá? Mas o importante é que, quando encontrar as raízes desse polinômio característico, vai zerar completamente o meu denominador, e quando isso aqui está tendendo a zero, a nossa função de transferência vai tender lá para o infinito. Beleza? De mesma maneira, a gente pode pensar aqui no numerador, tá? No nosso caso, o numerador, como a gente definiu, né, as raízes vão definir o que vem a ser os zeros. Então, quando eu resolvo encontro as raízes desse polinômio característico do numerador, onde o s também vai ser composto por uma parcela real e uma parcela imaginária, vai fazer com que o nosso polinômio tenda lá para zero, tá? Então, essa é uma definição extremamente importante que eu quero que vocês comecem a pensar, porque isso vai nos ajudar muito a entender todo esse processo de controlar um sistema, tá? Ou seja, é a base de todo o sistema de controle, beleza? Então, eu quero fazer um exemplo para vocês, aonde a gente vai utilizar um polinômio bem simples, g de s, e eu quero mostrar para vocês também como que a gente plota isso no plano complexo, né? Porque, observe, se o nosso S ele é composto de uma parcela real e uma parcela imaginária, tanto no denominador quanto no numerador, significa que toda essa estrutura aqui também vai ser um número complexo, tá? Vai ser um número complexo. Então, o teu próprio g de s, como muitos de vocês já devem ter observado, vai ser representado uma parcela real mais uma parcela imaginária, tá? Então, como que a gente representa? Tem que ter uma forma de distinguir os zeros dos polos no plano complexo, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter um plano cartesiano que vai ser, então, feito, né? Vai ser composto onde o eixo y é a parcela imaginária e o eixo x é a parcela real, tá? E já introduzindo, então, o que vem a ser, como que a gente plota a parcela, os zeros e os polos no plano, a gente vai utilizar um exemplo aqui, onde eu quero mostrar, e vocês vão observar isso, tá? A gente define que os zeros são plotados nesse plano cartesiano, aonde existir essas raízes, tá? Nos pontos dessas raízes, a gente plota o zero com pequenos círculos, tá? Aonde eles estiverem no plano cartesiano. E nós plotamos por um x o que vem a ser os polos dessa função, tá bom? Então, basicamente, isso daqui são os zeros, tá? E isso daqui são os polos da nossa função, tá bom? Então, vamos para um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem o que vem a ser essa definição. Tá bom? Vamos apagar aqui. Então, suponha que nós temos uma função g de s que é dado por o seguinte polinômio. G de s, ele nada mais é igual a s mais 2 no numerador, divididos por s quadrado mais 5s.
beleza? Então, como que nós encontramos os zeros? Bom, os zeros nada mais são os valores de S que tornam essa expressão igual a zero. Como que nós fazemos isso? Ó, basicamente, nós pegamos lá o numerador, então, vou colocar aqui o numerador, onde é S mais 2, tem que ser igual a zero. E aonde que nós encontramos os polos? De maneira similar, os que viria a ser os zeros dessa expressão, desse polinômio característico. Então, no numerador nós temos isso aqui vai possibilitar a gente encontrar, então, os zeros de g de s, tá? E essa expressão aqui, ó, s quadrado, s quadrado mais 5s igual a zero. Isso aqui vai permitir, então, a gente encontrar os polos de g de s. Tá bom? Então, aqui, nesse caso, tá fácil, né? Então, esse primeiro termo aqui é onde que vai ser o zero da nossa função. Tá? O zero vai ser, basicamente, passar o 2 para o lado direito. Então, vai ser lá aonde for igual a menos 2. Isso daqui é o nosso zero. Beleza? Se vocês observarem já o denominador, eu consigo fatorar ele de uma maneira bem mais simples, né? Então eu consigo representar ele assim, ó. Isso vai ser extremamente importante, tá? Quero fazer um parênteses aqui antes de continuar. Tudo aquilo que vocês aprenderam sobre fatorar polinômios, como que se encontra as raízes de polinômios, vocês vão ter que estar utilizando isso bastante, tá? Então, por exemplo, quando nós temos lá um ax quadrado mais bx mais c igual a zero, onde você utiliza a expressão de Bhaskara, a gente vai utilizar muito aqui. Só que as raízes, no caso desse polinômio, pode vir a ser composta de uma parcela real e uma parcela imaginária. Tá? E não necessariamente só com ordem 2. Essa ordem aqui pode ser o quão complexa for o teu sistema. Tá? E se vocês lembrarem, o que faz, no nosso caso, o x quadrado aqui seria o s. Né? O s quadrado mais bs mais c igual a zero. Significa que quando aparece um s quadrado, se vocês lembrarem, estava muito relacionado com a ordem de uma derivada, ou, no caso, uma derivada. Né? Então, quanto mais elementos na tua planta que venha a representar uma derivada de ordem maior, mais complexo vai ser teu polinômio. Então, você pode, por exemplo, dentro do circuito RLC, nós temos o capacitor e o indutor. Ambos são elementos de armazenamento de energia, então ambos podem levar um sistema de segunda ordem. Se eu acrescentar mais um capacitor, então eu já estou aumentando para um sistema de terceira ordem, e assim sucessivamente. Então, mais complexo vai ser o expoente, no caso, o expoente desse teu polinômio aqui, tá bom? Nós vamos analisar depois como que vem a ser o critério de root, né? Como que nós utilizamos ele para não ficar resolvendo esses polinômios na mão, beleza? Então, terminado esse parênteses, vamos ver então aqui como que ficaria para encontrar os polos desse polinômio, né? Então, conseguiria deixar um s em evidência, multiplicando s mais 5. Isso aqui tem que ser igual a zero. E aonde que vai acontecer? Em dois momentos, né? Essa expressão aqui, ela vai ser zero em dois momentos. Aonde eu tenho s igual a zero e também lá em s igual a menos 5. Beleza? Então, vamos plotar isso daí agora. Então, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Vou apagar isso daqui. Como que eu representaria no plano complexo? Então, eu teria lá um eixo imaginário, teria um eixo real, aonde os meus zeros, no caso só tenho um zero porque o meu polinômio no numerador ele é linear, né? Ele é representado por uma reta, então vai ser lá em menos 2. Então eu venho aqui, coloco um zero em menos 2. E aonde que nós vamos ter os polos desse meu sistema? São em dois momentos, né? Então seria lá em 0, eu represento por um x, e lá em menos 5. Bom.
Observe que aqui é bem simples, porque eu estou trabalhando com um polinômio de grau 2, mas ele pode vir a ter graus maiores, 3 até quarta, quinta ordem, dependendo da complexidade do teu sistema. E também, o mais importante é que não necessariamente o teu valor o valor de S vai ser um número real perfeito. Lembre-se lá, onde eu já tinha chamado a atenção, que o teu S ele é composto por uma parcela real, mas uma parcela imaginária. Então pode acontecer, dependendo do teu polinômio, de você encontrar zeros nos quadrantes desse plano cartesiano. E pode encontrar também polos nos quadrantes desse plano cartesiano. Tá? E basicamente vocês vão ter que estar tratando com essas raízes que vão ser possível alterar elas no plano cartesiano para que você torne o teu sistema estável. Beleza? Bom, dito isso, eu gostaria então de entrar realmente agora no que vem a ser a estabilidade de um sistema, tá? E vai estar relacionado com a locação dos polos. Polos à esquerda, teu sistema é estável. Polos à direita, o teu sistema não é estável. Polos bem em cima do eixo imaginário, não é nem estável nem instável, tá? Mas a grande sacada de controle é você então projetar toda a tua planta, sair lá das equações diferenciais que modela a tua planta, analisar a estabilidade dele para ver aonde vai acontecer, se você vai encontrar algum polo, que é extremamente importante, encontrar algum polo no lado direito do teu plano cartesiano. Se você encontrar algum polo no caso no quadrante direito aqui, significa que o teu sistema não é estável. Você tem que pegar de alguma maneira esse polo que está representado aqui e trazer lá para o plano, para o lado esquerdo. Tá? Então é isso que o controle faz. Você atua, quando você está controlando, você vai mexer, vai ter que atuar de alguma maneira mecânica ou de alguma maneira eletrônica. Hoje em dia é muito mais eletrônico, né? Mesmo sistemas mecânicos você atua controlando de maneira eletrônica. Então você tem que propor um controlador que vai fazer exatamente esse papel, de pegar todos esses polos, mexer no teu sistema, na tua planta, de maneira a pegar esses polos e trazer lá para o teu lado esquerdo para tornar o teu sistema estável. E nós vamos ver alguns exemplos disso. Então, o primeiro passo é mostrar para vocês o que vem a ser essa estabilidade. Tá? O que vem a ser essa estabilidade de sistema. Então é isso que a gente vai estar abordando agora. Tá? Estabilidade de sistemas. Tá? E como que a gente vai proceder? Nós não vamos aqui resolver integrais a dar com o rodo. Nós temos lá uma tabela de transformadas de Laplace, onde no lado direito você tem o equivalente em S e no lado esquerdo no tempo. Tá? Então vocês já observaram que se eu quiser ir para o domínio S, eu tenho que usar a ferramenta que é a transformada de Laplace. E se eu quiser voltar para o domínio do tempo, fazer uma integral também, que é a transformada inversa de Laplace. Só que ficar resolvendo essas integrais é muito custoso, então vale muito mais a pena a gente tentar utilizar artifícios matemáticos para que a gente facilite a interpretação, no caso, a expressão matemática que vai modelar a tua planta que você quer controlar, de tal maneira que quando a gente aplica a transformada inversa, não é basicamente somente resolver a integral, mas vai ser muito mais facilitado olhar para a tabela, beleza? Então, é isso que eu quero tratar com vocês agora. Então, o que vem a ser a estabilidade de sistemas? Isso é extremamente importante, tá, gente? É um passo crucial para vocês aprenderem o que vem a ser, de fato, um sistema de controle. Como que nós atuamos no sistema de controle. Então, prestem muita atenção nesse ponto aqui. E, se vocês tiverem dúvida, não hesitem em me procurar, beleza? Então, olha só. Vamos definir, então, o que vem a ser. Nós temos, como eu mostrei para vocês antes, né? Nós temos então a possibilidade, nós temos um sistema estável, um sistema instável e um sistema que não é nem propriamente um e nem outro, tá? Então vamos começar definindo o que é um sistema estável.
Tá? Opa, vamos escrever aqui aí. Sistema estável. Tá? No domínio do tempo, o que isso significa? Vamos supor que você tem lá um FDS, tá? Onde você aplica a transformada inversa de Laplace, você vai encontrar o teu sistema no domínio do tempo. Tá? No plano S, vocês viram lá que eu mostrei que basicamente a estabilidade está relacionada a onde estão os teus polos. Se está no plano no quadrante esquerdo ou no quadrante direito. Mas e aí, no domínio do tempo, como isso aqui fica? Né? O que vem a ser isso? Isso é importante vocês observarem, vocês entenderem como que é. Tá? Então, vamos supor que nós temos um sistema FDS, fizemos a transformada inversa de Laplace, voltamos para o domínio do tempo. Tá? Então, o que é um sistema estável? Um sistema estável, ele é tal que o teu f de t, ele vai tender a zero com t tendendo a infinito. Então, por exemplo, vamos botar aqui onde o eixo x é o tempo, o eixo y é a tua função, nós podemos ter uma função que seja isso aqui, ó. Tá? Mas o mais importante é que como t, tá? Deixa eu fazer aqui. O mais importante é que como t tendendo a infinito, o teu f de t tende a zero. Tá? Então isso daqui é o que caracteriza um sistema estável no domínio do tempo, beleza? E o que vem a ser um sistema instável? Bom, um sistema instável, vamos supor que nós temos o nosso mesmo FDS, onde nós aplicamos a transformada inversa, nós encontramos ela então no domínio do tempo. O que viria a ser um sistema instável, então? Deixa eu só trocar aqui. Instável. O que viria a ser? É basicamente o contrário, né? Então nós temos uma função f de t, ela vai tender ao infinito, tá? Com t tendendo a infinito. Então se nós fôssemos plotar isso, deixa eu parar aqui, fica mais bonito. Tá? Então nós teríamos aqui um f de t no eixo x, o teu tempo. Poderia começar do zero, não necessariamente do zero, mas a tendência da tua função é sempre aumentar. Então vamos supor que ela pode ir fazendo isso aqui, ó. Tá? Aonde a instabilidade fica caracterizada com a amplitude do sinal dessa tua função sempre aumentando. Tá? Então é isso que configura um sistema instável, beleza? E o meio termo? O que vem a ser então um sistema que está lá no meio termo? Tá? Que não é nem estável, tá? Um sistema nem estável, nem instável. Bom, muitos de vocês já devem ter matado a charada. Geralmente é um sistema que está oscilante ou ele permanece sempre contínuo desde o instante t igual a zero até infinito. Então, basicamente, a definição de um sistema que está no meio termo, então o teu f de t, que nós definimos, ele não vai a zero, ou a infinito, conforme o tempo vai ao infinito, com t tendendo a infinito. E o que seria um exemplo disso no plano cartesiano? Então nós temos o f de t aqui, nós temos o tempo, e a tua função ela pode ser algo que começa
vai em 0 assim, pode oscilar um pouquinho e continuar sempre constante, tá? Conforme o tempo for infinito. Ou pode ser puramente uma senoide, um cosseno, basicamente, tá? Onde vai fazer isso aqui, ó, para sempre, conforme t for ao infinito, tá? E cada um desses tem uma representação extremamente importante no plano cartesiano, como nós mostramos, tá? Então, o que acontece? Você tem uma planta, você se lá de equações diferenciais, e essa planta ela vai depender de parâmetros. Por exemplo, se for um sistema mecânico, vai depender da viscosidade, vai depender de uma constante de mola, vai depender, enfim, ou no caso de circuitos eletrônicos, vai depender da capacitância, da resistência, ou de alguma coisa, de um parâmetro físico do teu sistema. Então, e quando você resolve aquelas equações diferenciais, você vai lá para o plano cartesiano, vai lá para o plano S, vai acontecer que você vai ter uma expressão então que vai ser uma caixinha, uma função de transferência, e você quer analisar a estabilidade, para você tentar prever o quão robusto tem que ser a ação de controle em cima desse sistema, tá? Então, se você observar que você analisou a tua planta e viu que o teu sistema ele é estável, então você não precisa propor nenhum sistema de controle tão robusto. Você pode, ou nem sequer pode vir a precisar de uma atuação de controle. Você pode trabalhar com o sistema propriamente dito, digitalizar, enfim, e atuar e controlar ele de maneira livre. Mas agora, se os parâmetros do teu sistema físico com que você está trabalhando fazem com que o teu sistema possa vir a ser instável, aí a coisa muda. Você vai ter que entrar com um procedimento de controle extremamente robusto para que você consiga estabilizar esse sistema, tá? Por exemplo, se você está... Vamos pegar um exemplo mecânico. Se você está trabalhando com um sistema massa-mola em cima de uma mesa, você tem um sistema massa-mola em cima de uma mesa, ou um carrinho que está preso no sistema massa-mola. Essa mesa ela pode estar atendendo a vibrações. Então o que vai acontecer com o teu carrinho preso a um sistema massa-mola? Ele vai ficar sempre vibrando, tá? Isso vai configurar um sistema instável ou no meio termo. Vai estar oscilante desse jeito. E o teu objetivo é fazer com que esse carrinho fique realmente parado. Tá? Então você vai entrar com um sistema de controle a fazer com que, no caso do domínio S, né? Então no caso se for instável, você vai ter lá polos no plano direito, tá? Que é basicamente o que configura um sistema instável. Você vai pegar esses polos, vai atuar o controle de maneira a pegar os polos e trazer lá para o semiplano esquerdo de maneira a ter então o teu sistema sempre parado, para que ele não fique sempre variando, oscilando no tempo, tá? A mesma coisa se ele não for nem estável e nem estável, tá? Então você vai atuar com controle, mas o controle não vai ser tão robusto se caso ele fosse um sistema instável, tá? Então basicamente isso é importante, tá? O que vocês devem ter em mente aqui é o seguinte: você tem uma planta onde no domínio do tempo você vai observar que a tua função de transferência aplica lá a transformada inversa de Laplace. Você vai observar que o teu sistema ele pode vir a ser instável, e no tempo ele vai ser representado por uma função sempre crescente, como nós já havíamos demonstrado aqui, tá? Sempre crescente. Então vai acontecer algo assim, ele vai estar sempre oscilando, e a amplitude desse teu sinal vai tender lá para o infinito, basicamente, tá? E o equivalente disso no plano S são polos da tua expressão característica, da tua função de transferência característica, com polos. Isso aqui é equivalente, então, lá no eixo imaginário, tá? Imaginário, e aqui o plano real, a você ter polos aqui no lado direito. E você vai querer, então, pegar esses polos e trazer lá para o lado esquerdo. É isso que configura basicamente uma ação do sistema de controle, tá? E a mesma coisa se ele não for nem estável e nem instável. Os teus polos vão estar exatamente aqui em cima do eixo imaginário. Então é muito mais simples controlar isso daqui do que isso, mas de qualquer maneira você pode tentar trazer esses polos até o lado esquerdo para que você consiga estabilizar o teu sistema, tá? Então é isso que se trata sistemas de controle. E como que nós fazemos isso? Bom, de N maneiras. A gente vai detalhar isso basicamente
onde nós vamos ver o controlador proporcional, integral, derivativo, onde o proporcional é um ganho. Sim, você pode atuar com um ganho de maneira a pegar um polo e trazer para cá, mas nem isso é nem sempre eficiente. Mas você pode atuar com uma integração, né, ou uma derivada. Mas lembrando que a derivada só é possível não no mundo analógico. Nós vamos ver isso com calma. Tá? Então eu quero fazer um exemplo com vocês. Tá? Eu gostaria de fazer um exemplo com vocês de um GDS bem simples. Tá? Um GDS bem simples. Para vocês entenderem o que vem a ser de fato a estabilidade de um sistema. Nós vamos aplicar aqui uma ferramenta também extremamente importante, que vem a ser o método de separação em frações parciais, tá? Porque facilita muito a nossa vida, tá? Mas eu vou explicando no decorrer. Tá? Qualquer dúvida, né, não hesitem em me procurar novamente. Então vamos supor que o nosso GDS ele é 1 sobre S mais 2. Opa, deixa eu generalizar, S mais 2 não, S mais A. Tá, quero generalizar isso aqui. S mais A. Beleza? Então, o que nós podemos tirar daqui? Nós temos o polo, a expressão característica do polo. Nós conseguimos tirar daqui que o teu S vai ser lá em menos A. Tá? Então, eu posso representar isso aqui no plano cartesiano. Tá? Vamos lá. Então aqui está a parcela real e a parcela imaginária. Vamos supor que o A é real. Ele sendo negativo, ele vai estar desse lado. Tá? Vou colocar aqui menos A. Mas observe que eu generalizei. Eu dei um termo A qualquer. Então o teu A, ele pode ser também, no caso, menor do que zero. Se teu A for menor do que zero, eu vou substituir aqui. Vai acontecer que o teu polo não vai ser mais negativo, vai ser positivo. E o teu A vai vir para cá. Tá? Vai ficar aqui. O teu polo vai ficar aqui. Tá? Então eu quero basicamente mostrar para vocês como que eu consigo mostrar essa expressão no domínio do tempo. Tá? A gente vai utilizar aqui a transformada inversa de Laplace para vocês observarem como que isso aqui fica no domínio do tempo. Beleza? Então olha só. A gente basicamente o que vocês devem estar utilizando, tá? É a tabela. Vocês vão ter que utilizar a tabela de transformada inversa de Laplace, ou transformadas de Laplace, e isso é extremamente importante. Se vocês analisarem lá, então olha só, deixa eu apagar isso daqui. Se vocês analisarem lá, pegarem a tabela da transformada de Laplace de vocês, tá? Deixa eu reescrever aqui. Eu tenho S mais A, beleza? Se vocês pegarem a transformada, a tabela de vocês vão observar lá o seguinte. Eu tenho uma função, tá? Eu tenho uma função que ela é representada assim, ó. Vou colocar G de t, tá? Isso daqui vai ser igual a 1e elevado a menos at, tá? Multiplicado por um u de t. Tá? E o equivalente disso aqui, eu aplico a transformada de Laplace disso daqui, do g de t. Isso daqui é exatamente essa expressão aqui, ó. 1 sobre S mais A. E posso generalizar ainda mais, tá? Eu posso multiplicar, se no caso aqui da tua função de transferência não for 1 e tiver 1A aqui em cima, né, então a tua função do domínio do tempo vai ser isso daqui, e a transformada da Laplace vai ser isso daqui, tá? Então, estou utilizando a tabela. Não vou focar em resolver a integral. Dá para resolver isso aqui? Dá. Mas vamos economizar tempo. Quero que vocês comecem a ficar mais espertos em utilizar a tabela. O que vem a ser esse U de t? Tá? Esse U de t ele é considerado como sinal o degrau unitário. Tá? O U de t ele é o degrau. Degrau unitário. E ele está multiplicando essa função, ele vai de 0 a 1. Nada mais é do que um sinal que vai de 0 a 1. E ele está aqui multiplicando essa função simplesmente para dizer aonde que ela vai começar. Beleza? Então, por exemplo, o teu U de t, deixa
Deixa eu plotar ele aqui, acho que fica mais fácil de vocês observarem. O teu U de t, ele é isso aqui, ó. U de t no tempo. Ele começa então aqui em 0, ele vem em 0 lá no menos infinito. Tá? Ele vem em 0 lá no menos infinito, 0, 0, 0, 0. Quando chega em 0 ele dá um pulso assim e continua 1 para sempre. Tá? Significa então que esse termo aqui da tua expressão, ela só vai começar a ser válido quando esse U de t começar realmente a atuar. Tá? Então, de maneira mais simbólica, eu poderia dizer para vocês aqui que o nosso sistema é válido a partir de t igual a 0. Então, eu poderia simplesmente ignorar essa parcela U de t e escrever o meu sinal assim. G de t igual a e na menos at. Tranquilo? Agora, vamos analisar, tentar fazer um comparativo com esse GDS aqui, tá? Com essa expressão. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. E é bem simples. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou reescrever as duas expressões, tanto de Laplace quanto a no domínio do tempo aqui. Então eu tenho lá o meu G de t, que é igual a 1e na menos a t, e o meu f de s nada mais é igual do que 1 sobre s mais a. Tá? Então, daqui nós observamos que o nosso polo está lá em s igual a menos a. Tá? Então, vamos plotar essas duas funções aqui. No caso, aqui o polinômio característico. Tá? Então, o teu g de t, no domínio do tempo, se vocês analisarem, vai ser isso aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho tempo, aqui g de t. Isso aqui é uma função exponencial, então ela vai sair lá de 1, tá? E vai decair assim. Ó, tá? Observe que o teu a é negativo, é exatamente esse sinal que está aqui que permite a tua função decair. Observe que ela está em concordância com o teu polo. Tá? Mas, se o teu a, nesse caso aqui, ó, for menor do que 0, o que vai acontecer com a tua transformada de Laplace? Vai acontecer que o teu g de t não vai ser mais negativo e vai ser positivo aqui. Então, a tua expressão, ao invés de decair para 0, ela vai simplesmente crescer. Ela vai crescer para o infinito. Então, observem aqui que quando eu tive esse polo que está aqui negativo, ou seja, ela está lá no teu lado esquerdo, aqui em menos a, o meu sistema no domínio do tempo ele é estável, ele cai a 0. Mas quando ele é menor do que 0, né, eu substituo aqui a por menos algum valor, esse polo fica positivo, então ele sai daqui, ele vai para lá. Tá? Então aqui eu tenho o eixo real, imaginário, e muda completamente a resposta do sistema. Então a tua função começa a crescer exponencialmente até o infinito, configurando então um sistema que não é estável. Beleza? Então isso é extremamente importante. Então, quando vocês estão analisando uma planta, vocês vão ter que saber muita coisa a respeito da estabilidade desse sistema, beleza? Vamos fazer mais quanto tempo da aula nós já temos? 38 minutos. Eu gostaria de fazer um exemplo um pouco mais genérico agora, um pouco mais geral. Tá? Observe, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vou generalizar a nossa função de transferência. Tá? A nossa função de transferência, que pode ser algo assim, ó. Então eu tenho meu RDS, aqui está o meu GDS e a minha saída, YDS. Tá? O quão complicado for esse bloco, lembre-se lá que a gente pode... Esse bloco aqui, característico, ele pode ser a composição de N blocos. Lembre-se lá que a gente tinha falado isso, né? Então, o teu GDS, ele pode ser equivalente a ter, sei lá, um bloco assim, entrar num somador, para cá, vir para um outro bloco em cascata.
a gente utiliza lá a propriedade da soma, né, e da multiplicação do domínio da frequência para a gente conseguir simplificar esse bloco. Então pode acontecer que conforme eu vou multiplicando, aqui pode ter 1 sobre S, aqui pode ter 1 sobre S mais 1. Então, como eu multiplico aqui na saída, vai ter já um fator ao quadrado. Então, aquilo que eu já havia detalhado, mas sempre é importante relembrar que a robustez, o quão complicado é o teu sistema, vai depender da quantidade de elementos de memória que tem lá dentro. Por exemplo, mais capacitores, mais polos a gente vai ter, porque mais derivados a gente vai ter lá dentro. O sistema mecânico, exatamente a mesma coisa. Então, se você tem tem um sistema massa-mola e você duplica esse sistema para 4, no caso um par massa-mola, você vai ter lá derivadas de ordem não só de segunda ordem, vai ter de terceira e quarta ordem. Então, o teu polinômio vai ficar muito mais complicado de trabalhar. Tá? Então, eu quero generalizar a descrição desse polinômio aqui da seguinte maneira. Ó. Eu tinha escrito assim no início da aula, né? Então, g de S, ele nada mais é do que um AS elevado a M mais um BS elevado a M menos 1 mais pontinho, 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 C, divididos por um alfa S elevado a N mais beta S elevado a N menos 1 mais ponto, 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 ponto mais gama. Tá? Observe que eu falei para vocês que a gente consegue pegar um polinômio e fatorar ele, certo? Então, se eu pego um polinômio, eu consigo reescrevê-lo dependendo dos nossos zeros, que vão fazer ele tornar zero. Então, o nosso GDS pode ser dessa seguinte maneira aqui, ó. Isso aqui é bem matemática básica, tá, gente? Então, como que eu posso representar isso daqui? Toda essa expressão aqui, eu posso fatorar ela da seguinte maneira. Eu vou representar por Z de zeros. Aí embaixo, P de polo. Então eu vou ter Z1 que multiplica S mais Z2, pontinho, 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 até lá S. Vamos deixar conforme está a sequência do M ali em cima, fica mais bacana. Então eu vou ter lá S mais ZM, que vai multiplicar S mais ZN, uma multiplicação sem fim, assim. Aparece S mais Z1, por exemplo. E no denominador, a mesma coisa. S mais PN, S mais, que é menos 1, N menos 1, pontinho, 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 S mais P1. Tá? Ou seja, eu tenho um polinômio que está dessa maneira aqui, tá? Ela está dessa maneira aqui, desse jeito. Eu consigo fatorar ele assim se eu resolver o polinômio e encontrar as raízes dele. Então eu consigo reescrever, se vocês aplicarem aqui a propriedade distributiva, vocês vão encontrar exatamente isso daqui. Tá? Eu vou encontrar exatamente o polinômio do teu numerador ou do teu denominador. Tá? Por que isso é importante? Isso daqui é importante porque a gente vai estar, como eu falei para vocês, são sistemas que vão ser de ordem elevada também, quarta, quinta ordem. Vocês podem estar utilizando a calculadora de vocês ou softwares como o próprio MATLAB para vocês encontrarem as raízes e escrever o polinômio assim. Aí fica muito mais fácil quando você quer analisar no domínio do tempo, aonde eu posso aplicar a transformada inversa de Laplace, tá? Desse teu GDS aqui. Eu posso utilizar uma ferramenta que venha a ser separação em frações parciais. Tá? A gente vai ver um exemplo disso daí agora. Tá? E eu vou estar passando um material também completo para vocês sobre o que vem a ser método de frações parciais. Tá? Então, é extremamente importante isso daí. Então vamos lá. Então eu quero generalizar agora. Vamos supor então que a gente tem um polinômio que é assim. Ó. Eu vou colocar aqui GDS. GDS, então vai ser igual ao S quadrado no numerador, aliás, S mais 2,
Tá? E aqui nós vamos ter também no denominador, a gente vai ter um S mais 3 multiplicando um S mais 1. Tá? S mais 1. Tá? Então, o que eu quero observar, se esse meu sistema aqui, ele é estável ou instável. Vocês já podem observar aqui que no plano S, vocês vão ter um polo onde? Lá em -3 e outro polo lá em -1. Tá? E vai ter um zero também aqui em -2. Tá? Aqui em -2. Aqui é o eixo imaginário e aqui é o eixo real. Então, de cara, vocês podem dizer, nesse ponto aqui, que esse sistema sim é estável, porque meus polos estão todos lá no teu plano, no quadrante esquerdo. Então, por isso que é importante, às vezes, você pegar um polinômio e separar ele, né? Reescrever, fatorar ele, reescrevendo ele como funções dos seus zeros. Tá? E observe que aqui a gente só está utilizando o número real, mas não necessariamente vai ser o caso, porque o polinômio ele pode ter não somente raízes reais, pode ser imaginário também, beleza? Mas isso daí é mais focado lá na matemática básica. Então vamos lá, o que eu gostaria de fazer? Eu quero que vocês utilizem, no caso, o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, é a aplicação de uma ferramenta extremamente importante que vem a ser o método de separar esse polinômio em frações parciais, tá? A gente vai fazer N exemplos disso daí, é uma ferramenta que vocês vão ter que estar utilizando bastante no decorrer do curso, para vocês entenderem como que o nosso sistema procede no domínio do tempo, tá? Mas depois vocês podem mandar e-mail perguntando se vocês quiserem que eu mande material extra, posso estar enviando, do passo a passo de como que é essa ferramenta, tá? Então, como que a gente procede aqui nesse caso? O método de frações parciais, primeiro, qual que é o nosso objetivo? Nós observamos no domínio S que o sistema é estável, mas como que eu consigo enxergar isso no domínio do tempo? Né? Para ver como que, se meus polos estão lá do lado esquerdo, então todo o meu sistema no domínio do tempo vai ter que decair. Minha função, o meu G de T vai ter que tender a zero com o T tendendo a infinito. É isso que a gente está buscando. Tá? Mas só que eu quero, então, observar isso no domínio do tempo. O que eu tenho que fazer? Fazer a transformada inversa disso aqui. Mas eu preciso utilizar algo, eu tenho que facilitar a minha vida utilizando o que tem pronto na tabela. Tá? E o que nós conhecemos lá? Que mostrei para vocês antes. Nós sabemos que a transformada inversa de Laplace dessa função aqui, ó, vou generalizar, A sobre S mais A transformada inversa dela vai ser exatamente um A e elevado a menos AT. Então eu quero pegar essa expressão aqui, toda essa expressão aqui, e quebrar ela em frações parciais com termos dessa natureza aqui. Tá? Então, o que vai estar acontecendo? Vai ser isso aqui. Ó. O meu G de S vai ser então igual a 1A divididos por S mais 1, tá? Vou colocar aqui, S mais 1, mais 1B divididos por S mais 3. Tá? Beleza? E obviamente, né, toda essa expressão aqui, ela é igual a essa de cima. Então, escrevendo de maneira ainda mais correta, aqui que nós vamos ter aqui, o nosso polinômio vai ser assim, ó. Vai ser dessa maneira aqui, ó. S mais 2 divididos por S mais 1, S mais 3. Isso daqui é igual a 1A sobre S mais 1 mais B sobre S mais 3. É um artifício matemático que a gente vai estar utilizando para encontrar os valores de A e os valores de B, para que quando eu aplicar a transformada inversa, eu vou ter isso daqui em formato de exponenciais. Beleza? Então, como que nós fazemos isso? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por S mais 1 e S mais 3. Tá? Então, o que vai estar sobrando quando eu fizer isso daí? Eu vou ter S mais 2 assim, tá? Vai ser igual
A1A S mais 3 mais B S mais 1. Qual que é o próximo passo aqui? É trabalhar com polinômios, tá? Então eu tenho que igualar os termos que tem S do lado esquerdo e do lado direito e os termos que não tem S do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então se nós formos igualar os termos que tem S do lado esquerdo e do lado direito, então nós vamos chegar à seguinte expressão aqui, ó. Depois vocês tentam fazer isso em casa, tá? Eu suponho que vocês conhecem isso porque essa forma de igualar polinômios é basicamente matemática básica, mas se vocês quiserem que eu detalhe com mais passo a passo, me encaminhe um e-mail que eu posso estar fazendo isso daí para vocês também. Ou fazer uma aula diretamente só sobre frações parciais, tá? Isso daí é extremamente importante vocês terem esse conhecimento. Então o que, que vai estar acontecendo aqui? O S aqui eu tenho 1, né, multiplicando, então eu vou ter A mais B desse lado. Então eu tenho 1 igual a A mais B. E para os elementos que não tem S, no caso 2, vai ser igual a 3 vezes A mais B vezes 1. Tá? E se vocês isolarem, no caso aqui, qual termo experimental está trabalhando, esse daqui, vocês podem escolher qualquer um deles. Tá? É um sistema de equações linear de primeira ordem, e vocês conseguem resolver facilmente isso. Tá? Então daqui eu posso tirar, por exemplo, que o teu B é igual a 2 menos 3 vezes A. Beleza? E eu posso chegar à conclusão, né, utilizando esse cara aqui, né, posso chegar à conclusão utilizando esse primeiro termo aqui, a primeira equação, eu posso chegar na seguinte conclusão, que o meu A é igual a 1/2. Tá? O que vocês vão ter que estar fazendo? Eu isolei o B nessa expressão aqui embaixo. Tá? Então eu tenho que substituir o meu A aqui nessa expressão com o meu A daqui de cima, que vai ser igual ao quê? A 1 menos B. Então vocês vão encontrar o valor de B. E quando você encontrar o valor de B, você pode vir e substituir em qualquer uma dessas expressões que você vai encontrar o valor de A. E vão chegar exatamente nesse valor aqui. Tá? E o processo idêntico, tá, para o B, vocês também vão estar encontrando que o B é igual a 1/2. Tá? O ficou fora de quadro lá. Então o teu B vai ser também igual a 1/2. Tá? Bom, com esses valores encontrados, então eu posso substituir na minha expressão que eu separei em frações parciais. Tá? Então o que nós vamos ter? Eu vou ter então que o meu polinômio vai ser assim, ó, S mais 2 sobre S mais 1 multiplicando S mais 3 vai ser igual a 1/2 divididos S mais 1 mais 1/2 S mais 3. Aí agora, fica tranquilo, quero fazer a transformada inversa de Laplace. Então, isso aqui tudo é meu G de S. Quando eu faço a transformada inversa lá na tabela que vocês vão ver, então isso aqui vai virar um G de T, que eu estou voltando no domínio do tempo. Isso aqui vai ser igual a 1/2 exponencial na menos T, mais 1/2 exponencial na menos 3T. Tá? Então observem que o objetivo aqui foi alcançado. Né? Eu queria mostrar para vocês que tanto no domínio S quanto no domínio T tem essa correspondência, de que no plano S, os meus polos, para definir um sistema estável, eles estão todos lá no semiplano esquerdo. Tá? E isso correspondente no domínio do tempo são funções onde elas decaem para zero com o T tendendo a infinito. Tá? E se vocês plotarem isso daqui, no domínio do tempo, vocês vão observar que minha função g de t vou chamar, para esse daqui primeiro, né, vou chamar de F1 e esse daqui de F2. Tá? Então o que vai estar acontecendo? Esse primeiro aqui ele vai estar decaindo, então ele vai sair lá de 1/2, vamos supor que aqui seja 1/2, ele vai estar decaindo assim. Ó.
E o segundo, como a exponencial ela é maior, né, em termos de módulo, ela é maior, então ela vai decair bem mais rápido, mas ela vai sair daqui também e vai cair bem mais rápido. Quando eu somo as duas, então essa daqui é meu F1 e essa daqui é meu F2. Quando eu faço F1 mais F2, com T tendendo a infinito, o resultado só pode ser elas tendendo a zero. Ou seja, esse sistema aqui a gente está supondo, onde o G de S é igual a um S mais 2 sobre S mais 1, S mais 3, os polos do meu sistema, que é o que é extremamente importante, estão demonstrando que eles estão todos lá do lado esquerdo, ou seja, esse sistema a gente está analisando, ele é estável, beleza, gente? Então a gente finaliza aqui essa primeira etapa, e eu vou querer, a próxima aula que eu vou estar passando para vocês, ainda vai fazer parte, esse é o primeiro vídeo, né? Então eu vou estar querendo passar para vocês um outro vídeo, na verdade, generalizando. A gente vai estar trabalhando com sistemas um pouco mais reais, onde a gente vai estar generalizando então todo esse aspecto no sistema de controle, beleza?